Olá galera, tudo certo? Então nós vamos falar nessa aula de hoje sobre química inorgânica ainda, então a segunda parte, né, da aula de química inorgânica. A gente falou de ácidos e falou de bases, que são dois tipos de compostos inorgânicos, né, bem diferentes. E hoje a gente vai falar de outras duas funções, outras duas classes, né, de compostos inorgânicos, que são os sais e os óxidos, para a gente finalizar então essas quatro funções inorgânicas. Uh, Essa aula está dividida em 6 módulos, ok? Então a gente vai falar primeiro dos sais, vai aprender como que é a formulação, como que é a reação de neutralização. A gente vai ver que todo sal ele vem da reação de um ácido, de uma base, né? A gente vai aprender também, né, como dar nome, né, aos sais, neutralização parcial, solubilidade do sal, quem que é solúvel, quem que é insolúvel, algumas aplicações. E aí na segunda parte a gente fala dos óxidos, peróxidos e também um pouquinho de superóxido, certo? Então vamos começar aí falando dos sais e da reação de neutralização. Bom, gente, definindo sais primeiro, né? O que são sais? Sais são substâncias iônicas. Então vamos lembrar lá, os ácidos são substâncias moleculares, tá? Então a ligação entre os átomos é covalente sempre, né? No caso de bases, né, nós temos substâncias iônicas, tirando a amônia, né, que é uma base molecular. E os sais são todas, né, todos os sais são substâncias iônicas. E a gente viu que ácidos, eles liberam como cátion sempre o H+, né? E bases liberam como ânion sempre o OH-. Agora o sal é diferente. O sal ele vai liberar um cátion que é diferente do H+, certo? E vai liberar um ânion que é diferente do OH-. Então pensa assim, o ácido na água libera um cátion e um ânion. Quem é o cátion? É sempre o H+. Bom, então o sal não vai ter o H+ como cátion, vai ter um outro diferente, certo? A base na água vai liberar o quê? Quando ela dissociar, vai liberar um cátion mais o ânion OH-. Sempre é o mesmo ânion, né? No caso da base é sempre o OH-. Então o sal não vai liberar este ânion, ele vai liberar um ânion que é diferente do OH-, ok? E como o sal ele é um composto iônico, ele não sofre ionização, e sim dissociação, né? Então quem sofre ionização são compostos moleculares, os ácidos, né? E quem sofre dissociação são os compostos iônicos. Então as bases, assim como os sais, eles dissociam-se, tudo bem? Quando dissolvem em água, eles separam os seus íons, ok? Então a equação que representa esse processo aí está aí para vocês, né? NaCl, né? É um sólido. Quando a gente dissolve esse sólido na água, vai acontecer a dissociação, ok, gente? Bom, então lembrando, né? Aqui, ó, eu tenho uma foto da minha lousa, né? Uma aula que eu dei sobre esse assunto. Então, os sais são o quê? Compostos iônicos. Em solução aquosa, libera um ânion que não é o OH-, certo? E um cátion que é diferente de H+. Então, aí tá assim, pessoal, cátion da base mais ânion do ácido, certo? Por que isso? Então, se a gente olhar aí embaixo, ó, reação de neutralização, a gente vai ter o COH-, ele representa o quê? Ele representa a minha base, ok? Então, quando ele reage, né, com o COH- aí, ele representa a base, né? Quando ele reage com o ácido, né, ele vai dar origem à água. Então o que, que acontece? O cátion, né, do ácido, que é o H+, reage com o ânion da base, que é o OH-. Então vocês estão vendo aí, né, esses dois do meio aí, tá vendo? Ó, o H+ do ácido, o OH- da base. Eles reagem para formar a água, certo? O cátion da base, que é o C+, né? A gente coloquei de uma forma genérica, né? Então C+ representa um cátion. O ânion do ácido, que a gente representa também de uma forma genérica, a gente coloca A-, tá? Esses dois se unem e aí vai formar o composto iônico, que é o sal, beleza, gente? Então é isso que vai acontecer, né, na reação de neutralização, que é a reação que vai formar um sal, certo? Então é sempre um cátion de uma base combinado com o ânion de um ácido. Então posso entender o sal, né, como sendo então, né, a união, né, do cátion da base com o ânion do ácido, ok, gente? Bom, nós temos aí, né, uma representação do que acontece, né, microscopicamente, o que acontece aí com o NaCl, né, que é um exemplo de um sal, quando ele vai, né, então para a água. Então, o sal, né, ele é composto por um cristalzinho, certo? É um
um retículo cristalino, onde eu tenho cátions e ânions todos juntinhos, e aí ocorre o processo da dissociação, que é justamente a separação desses íons, né? E aí eles vão ficar, então, envolvidos por moléculas de água, né? Que é aquele processo que a gente viu, né, na aula passada, né? Lembra? A solvatação, tá? E aí, portanto, os sais, assim como as bases, assim como os ácidos, eles vão ser condutores da eletricidade. Tudo bem, gente? Bom, aí de novo eu tenho, né, uma forma melhor aí, ó, o cátion sendo rodeados, né, por átomos de oxigênio da água, né, que é o dipolo negativo, e os ânions, no caso Cl- aí, ele vai interagir com o polo positivo das moléculas de água no processo que a gente chama de solvatação. Tudo bem? Isso então vai acontecer com aqueles sais, né, que se solubilizam em água. Bom, lembrando que, né, para ser um eletrólito, né, a substância, quando dissolvida em água, ela deve conduzir a eletricidade. Então a gente sabe que as substâncias iônicas, se elas dissolverem na água, elas vão conduzir sempre, por conta da dissociação, ok? E as substâncias covalentes, depende se ela se ioniza ou não. No caso dos ácidos, como eles se ionizam, então eles vão conduzir a corrente elétrica. No caso do açúcar, do etanol, por exemplo, da acetona, eu vou ter apenas a dissolução. Por quê? Porque essas moléculas não sofrem ionização. Ok? Então, resumindo, o que vai conduzir corrente elétrica? Os compostos inorgânicos, os sais e as bases, que são substâncias iônicas que dissociam, e os ácidos, né, gente, que são substâncias covalentes, são substâncias moleculares que se ionizam. Ok, gente? Então, é assim que a gente faz para saber quando uma substância é um eletrólito ou não é um eletrólito. Então, voltando aqui para os sais, olha só. Aqui está a representação de duas reações de neutralização. Então, o que eu fiz aí? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que está o NaOH. Então, o que acontece com ele na água? Ele separa, né? O primeiro da fórmula é o cátion, o segundo é o ânion. Então, vai formar o Na+, e o OH- que vão estar separados ali na água, ok? E o ácido, a mesma coisa. O ácido foi para a água, ele separou em dois íons, um cátion e um ânion. E o cátion é o H+, e o ânion é Cl-. Então, vocês viram que eu coloquei até, né, com cores aí parecidas aí. O H+ e o OH- se juntam para formar água, certo? O que sobrou aí? O Na+, que é o cátion da base, o Cl-, que é o ânion do ácido, e esses dois juntos vão formar o sal. Então, sempre tem que pensar assim, olha, o sal vai ser o resultado da união do cátion da base com o ânion do ácido. É sempre assim. Bom, no caso do NaOH, então estou usando a mesma base, só que eu troquei o meu ácido. Eu troquei o HCl pelo H2SO4, que é essa segunda reação que vocês estão vendo aí, certo? Nessa segunda reação, o que está acontecendo? Nessa segunda reação, né, o Na+, né, ele vai ser liberado, o OH- vai ser liberado, mas eu tenho um único OH-. O meu ácido, ele é um ácido biprótico, né, que é o ácido sulfúrico. Então libera 2H+, pessoal. Não é o suficiente, né? Um único mol de NaOH não é o suficiente para neutralizar um mol de H2SO4. Então tem que colocar na proporção de 2 mols de base para cada mol de ácido, nesse caso, ok? Então, o que vale na reação de neutralização, né, se a neutralização for total, né, se eu quiser neutralizar completamente o ácido, né, ou a base, eu preciso ter a mesma quantidade de OH- e de H+. Então, a gente não faz a neutralização igualando o número de mols de ácido e de base, nem sempre vai ser assim. É importante, né, igualar o quê? A quantidade de OH- e a quantidade de H+. Já que o ácido sulfúrico ele é biprótico, né, então ele é um diácido. E o NaOH é uma monobase, então só libera um OH-. Por isso que eu preciso de uma proporção de 2 de base para cada um de ácido, ok, gente? Então aí eu vou ter a formação de duas águas, ok? São 2 OH- com 2 H+, vai formar duas águas, ok? O sulfato, né, que é o ânion do ácido, ele tem uma carga de 2-. Então ele precisa se unir a 2 cátions Na+, porque o Na+ é uma carga monovalente, né, gente? É uma única carga, uma carga unitária. Então o sulfato tem duas cargas negativas, então são 2 sódios para cada sulfato. Então por isso que a fórmula vai ser Na2SO4. Tudo bem? Bom, aqui tem uma outra foto, né, que eu tirei lá da lousa. Olha só, aqui está mais detalhado. Eu tenho NaOH com HCl, aqui é a proporção de 1 para 1. Tudo bem? Por quê?
Eu tenho uma monobase com um monoácido. Então, cada um libera um H+, um OH-, certo? Aí eu troquei, ó, por ácido sulfúrico. Então, eu tenho uma dibase com eu tenho uma monobase com um diácido, certo? Se ele é diácido, ele libera 2H+, certo? Se a base é monobase, né, ela é da família dos metais alcalinos, né, o Na+, ele vai ter um OH- só associado a ele. Então, um OH- por fórmula. Então, eu preciso de duas fórmulas. Okay? Duas fórmulas de NaOH para uma única fórmula de H2SO4. Então, vai formar duas águas e vai formar o sal, que é o sulfato de sódio. Aí eu coloquei outro exemplo. Ó. O hidróxido de alumínio, ele libera 3 OH- por fórmula. Então, ele é uma tribase. Já o ácido sulfúrico, ele é um ácido biprótico. Então, ele vai liberar 2H+ por fórmula. Então, o que vai acontecer? Para a gente ter a mesma quantidade de H+ e de OH-, então a gente precisa disso numa neutralização total. A quantidade de H+ e de OH- tem que ser igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de 2 de hidróxido de alumínio para cada 3 de ácido sulfúrico. Então, a proporção em mol vai ser de 2 de base para cada 3 de ácido, tudo bem? No caso aí, eu tenho 6 OH- e 6 H+. Então, vai formar 6 moléculas de água, ok? E o sal vai ser o sulfato de alumínio. Gente, se você pegar as cargas, né? Então, se você somar a carga de 2 cátions alumínio, quanto que dá? Então, o alumínio, ele é 3+, cada um, só que tem 2. Então, a soma dá 6+. O sulfato é 2- cada um, só que você tem 3 sulfatos. Então, são duas cargas negativas multiplicado por 3, vai dar 6-. Então, sempre tem que dar a mesma quantidade, né, de carga positiva e de carga negativa na fórmula do sal, tudo bem? Na verdade, gente, toda fórmula iônica ela tem que ser assim, ela tem que ser neutra, né? A carga total dos cátions e a carga total dos ânions, né, tem que ser igual. Então, se eu somar todas as cargas daquela fórmula, tem que dar 0. Tudo bem? Bom, aqui a gente então tem aí algumas, né, reações de neutralização. Vocês podem ver que na neutralização total, o número de mols de H+ sempre vai ser igual ao número de mols de OH-. Então, usei NaOH com HCl, então a proporção é de 1 para 1. Usei NaOH com H2SO4, então, como é um diácido e com monobase, usa 2 bases para cada ácido, certo? Usei aí, ó, o hidróxido de alumínio, certo? E o ácido fosfórico. Bom, então o ácido é triácido e a base é tribase. Então a proporção vai ser de 1 para 1. Tá? Um libera 3 OH-, o outro libera 3 H+, então tá tudo beleza, né? Certo? Eles vão então reagir na proporção de 1 para 1. Ok, gente? Agora, hidróxido de alumínio com ácido sulfúrico. O hidróxido de alumínio é tribase e o ácido sulfúrico é diácido. Então ele libera, né, o ácido 2H+, e a base vai liberar 3 OH-. Então a gente colocar na proporção de 2 para 3, ok? Então é assim que a gente tem que pensar quando vai neutralizar um ácido por uma base ou vice-versa. A gente tem que ter a mesma quantidade de H+ e de OH- também. Certo, gente? Bom, agora ó, vamos para a parte da nomenclatura. Como que a gente vai fazer a nomenclatura dos sais? Bom, lembrando que todos os compostos iônicos, quando eles forem nomeados, primeiro eu coloco o nome do ânion e depois eu coloco o nome do cátion, certo? Então, como o sal é um composto iônico, não vai ser diferente, tá? Então, primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. Gente, na fórmula é o contrário, né? Na fórmula primeiro vem o cátion, depois vem o ânion, mas o nome não. O nome primeiro vem o ânion, tá? E depois o nome do cátion, certo? Só que esse ânion, ele vem sempre de um ácido. Então, primeiro tem que saber o nome do ácido para depois saber o nome do ânion. Aí vai entrar aquela regra que a gente aprendeu na aula passada, né? Quando o ácido termina com oso, então a gente troca a terminação oso pelo ito. Quando o ácido termina com ico, a gente troca o ico pelo ato. E quando o ácido termina com hídrico, a gente troca o hídrico pelo eto. Então, só lembrar daquela regrinha: um mosquito teimoso, te bato, te pico e te meto num vidrico. Então, se a gente pegar aí a primeira equação, ó, o ácido clorídrico, qual ânion que ele vai gerar? Ele vai gerar o ânion cloreto. Então, o sal, ele possui o ânion cloreto. Só que esse ânion cloreto está ligado num cátion. Que cátion é esse? O cátion é o sódio, né, que veio do hidróxido de sódio, que veio do NaOH. Então, é cloreto de sódio.
Tudo bem? Fácil, né? Agora, o segundo, gente, o segundo caso, a segunda equação. Então eu tenho lá 2NaOH mais H2SO4. Vai dar o quê? 2 de água mais um sal, que é o Na2SO4. Qual que é o nome desse sal? Bom, da onde vem esse ânion, né, que é o SO4 2-? Ele vem do ácido sulfúrico. Então a gente tem que trocar o ico pelo ato, certo? Então o ácido sulfúrico vai formar o ânion sulfato. Só que esse ânion sulfato está ligado num cátion, que é um cátion que veio de uma base. Bom, a base é a mesma, né? É o hidróxido de sódio, então vai ser sulfato de sódio. Beleza, gente? Bom, aqui a gente tem, né? De novo, ó, eu coloquei a mesma foto lá, só para a gente poder fazer a nomenclatura agora, ó, NaCl. Eu tenho o quê? Ácido clorídrico, então eu troco o hídrico pelo eto, fica cloreto, por isso que é cloreto de sódio, né? Ácido sulfúrico na segunda equação, então eu troco o ico pelo ato, vira sulfato, sulfato de sódio, certo? Na terceira equação, a gente vai ter o sulfato de alumínio. Por que sulfato de alumínio? Porque é o mesmo ânion, né? O SO4 2-, que vem do ácido sulfúrico, se chama sulfato, só que é outro cátion, né? Aí é o cátion alumínio, então ele é o sulfato de alumínio. Tudo bem? Bom, então a gente tem aqui, ó, mais um caso de nomenclatura, ó. Aqui a gente tem alguns cátions que podem ter, né? Eles podem vir do mesmo elemento. Então, cátions como o ferro 2+, o ferro 3+, eles são provenientes do mesmo elemento. Então, a gente tem alguns elementos químicos, né? Isso é comum para os metais de transição, ferro, cobre, né? O manganês, né? O cobalto. Eles podem formar mais de um tipo de cátion, pode variar a carga desse cátion, tudo bem? Então, ferro, por exemplo, ele pode ser ferro 2+, ou ferro 3+, né? Então o cátion do ferro, ele pode variar o NOx, pode variar a carga dele. No caso aí, né, dessa primeira equação, a gente tem quem? O ferro 3+. Por quê? Porque hidróxido de ferro 3. Como que eu sei que é ferro 3+? Porque eu utilizei 3 OH-, né? Para neutralizar a fórmula, são 3 OH-, 3 cargas negativas. Então o cátion tem carga de 3+. Certo? Então aí eu vou ter a liberação de 3 OH-, tudo bem? Por isso que eu vou usar 3 de HBr, 3 de ácido bromídrico, porque ele vai precisar de 3H+. Então vai formar o quê? Vai formar 3 moléculas de água, ok? Mais o FeBr3. Qual que é o nome desse sal aí, gente? Bom, o nome do ânion, ele vem sempre do ácido. Então primeiro eu preciso ver a terminação do ácido. A terminação do ácido é hídrico. A gente troca o hídrico pelo eto. Então lembra lá de novo, né? Ó, mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto num vidrico. Então, ó, tira o hídrico, no lugar coloca o eto, então fica brometo. E o cátion que eu tenho é um cátion do elemento ferro, certo? Mas eu tenho que saber que tipo de cátion de ferro é esse, qual que é a carga, né? Então ele é ferro 3. Por quê? Porque a carga dele é 3+, né? Tudo bem? Então vai ficar brometo de ferro 3. Então no caso de ter a possibilidade, né, de um mesmo elemento formar mais de um tipo de cátion, a gente tem que especificar. Então, você coloca entre parênteses e coloca o numeral, né, romano na frente. Se é 3, se é 2, ou se é 1, ou se é 4. Beleza, gente? Bom, a segunda equação aí, ó. A gente tem o hidróxido de cobre. Mas que tipo de cobre que é esse? É cobre 1 ou cobre 2? Se a gente está vendo lá na fórmula que são 2 OH-, né, 2 cargas negativas, vai ser usada para neutralizar o quê? 2 cargas positivas. Então isso aí é cobre 2+, ok? Então nós temos aí o hidróxido de cobre 2, que vai ser neutralizado por ácido nítrico. Bom, o ácido nítrico, gente, ele é monoácido, ele libera um H+ só. Já o hidróxido de cobre 2, ele libera 2 OH-. Então aí na proporção de 1:2, certo? Vai formar 2 águas e vai formar o quê? O CuNO3 2 vezes. Tudo bem? Então eu repeti o nitrato 2 vezes, porque o nitrato é 1- a carga, né? E o cobre a gente sabe que é 2+. Então como é que fica? O nome desse sal vai ficar da seguinte forma, ó. Primeiro você vai ver lá o nome do ânion, que é derivado do nome do ácido. Então o ácido nítrico, tiro o ico, coloco um ato. O ânion dele é o nitrato. Esse nitrato está ligado a qual cátion? É o cátion cobre 2. Então é nitrato de cobre 2 o nome deste sal. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, para finalizar esse bloco aí, ó, a gente vai ter também, né, a neutralização parcial. Então pode aparecer alguma questão
que tem a neutralização parcial. Então, por exemplo, eu estou usando NaOH e estou usando H2SO4, ácido sulfúrico. Tudo bem? Hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Só que eu estou colocando o NaOH numa quantidade que é equimolar. O que é isso, equimolar? Mesma quantidade em mols. Então, esses dois estão reagindo em uma proporção de 1 para 1. Então, eu não vou ter um segundo OH- para poder neutralizar os dois H+ do ácido sulfúrico. Então, só um vai neutralizar. Aí, o que acontece com o outro hidrogênio? Esse outro hidrogênio fica associado lá, né, aos demais átomos, ele fica na molécula, e aí ele vai formar um ânion, certo? Que não vai ser o sulfato, vai ser o hidrogeno sulfato, que é nada mais do que o sulfato ligado a um hidrogênio, certo? Só que como o sulfato tem carga de 2-, né, e o H é 1+, né, porque é um cátion, H+, então você unir os dois vai dar o quê? O HSO4, 1-, que é o ânion hidrogeno sulfato. Tudo bem? Então isso aí, gente, é uma neutralização parcial. Por quê? Porque os dois H+ do H2SO4 foram neutralizados? Não, eu neutralizei só um. Um deles ficou, um deles não vai ser neutralizado. Por isso que a gente chama de neutralização parcial. Se a gente não neutralizou todos os hidrogênios que poderiam ser, né, neutralizados, então a gente vai ter a formação de um hidrogeno sal, ou seja, aquele hidrogênio aparece lá no ânion, tudo bem? Então eu vou ter um sal, certo? Que possui, né, o hidrogeno sulfato, por isso que a gente chama ele de hidrogeno sal, certo? O nome é parecido, né? É só colocar o nome do ânion mais o hidrogeno antes. Então, é hidrogeno sulfato de sódio, ok? Na neutralização parcial, gente, do hidróxido de alumínio pelo ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Então, o ácido sulfúrico, ele solta 2H+. O hidróxido de alumínio solta 3 OH-. Só que, como eu não tenho um terceiro H+, só 2 OH- podem ser neutralizados. Então, vai ter formação de duas águas. Um dos OH-, um desses ânions OH-, não foi neutralizado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aí 2 ânions, o sulfato mais o ânion hidróxido, que vai se juntar com o cátion alumínio 3+. Se a gente somar tudo, a carga dá zero. Então, isso que é importante, né? A soma sempre vai dar zero das cargas. Tudo bem? Então, eu vou ter lá o alumínio, que é o cátion. Então, a gente escreve ele sempre antes, né? O cátion sempre vem antes na fórmula iônica. Entre parênteses eu coloquei OH, por quê? Porque o ânion hidróxido está lá ainda, ele não foi neutralizado, então ele não virou água, né, junto com o H+ lá. E eu vou ter o sulfato também, então eu tenho 2 ânions, né, 2 ânions ligados num único cátion, certo? Então como que chama esse sal? Bom, primeiro, isso aí é um hidroxissal. O hidroxissal é quando a base não foi neutralizada completamente, então o ânion hidróxido vai aparecer no sal. Certo? O hidrogenosal é o contrário, é quando o ácido não é neutralizado totalmente. Então esse hidrogênio do ácido vai aparecer no sal. Como que chama esse sal? Né? Ele é um hidroxisulfato, né? Porque eu tenho 2 ânions, o ânion hidróxido mais o ânion sulfato. Então juntando tudo vai ficar hidroxisulfato de alumínio, que é o cátion. Tudo bem, gente? Bom, então por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta, né, para falar aí da solubilidade e das aplicações de alguns sais.